Abigail, a mulher que mudou o destino do rei Davi. Os ajudantes do destino são pessoas que apenas com o poder de sua presença podem alterar o curso de sua vida. Tal foi o caso de Davi quando ele encontrou uma mulher extraordinária que mudou sua vida. Essa história aconteceu após Davi perder seu mentor, Samuel, como descrito em 1 Samuel 25, capítulo 1. Após a morte de Samuel, Davi partiu e viajou para o deserto de Parã. Foi durante essa jornada que ele conheceu a mulher que Deus usou para impedi-lo de se autodestruir e redirecionou seu olhar para seu destino de se tornar o rei de Israel. Quem é essa mulher extraordinária que mudou tudo, não apenas para Davi, mas para gerações de israelitas e, de fato, para a humanidade? O que ela fez e quais foram as consequências de suas ações, tanto para ela quanto para Davi, que mais tarde se tornou rei? A história é narrada no livro de 1 Samuel, capítulo 25. De acordo com a passagem da Bíblia, havia um homem rico chamado Nabal, cujos negócios prosperavam na cidade de Carmelo. Ele possuía 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, muitos trabalhadores escravos e outras propriedades valiosas. No entanto, Nabal não era uma pessoa muito boa. Na verdade, seu nome, Nabal, refletia seu caráter. Ele era duro e mau em seus relacionamentos com outras pessoas. No entanto, ele era casado com uma mulher bonita, gentil, amável e inteligente chamada Abigail. Essa combinação quase lembra a história da Bela e a Fera, exceto que essa fera estava além de ser domesticada. Embora Nabal possuísse grande riqueza, era pobre de espírito e miserável em sua vida. Sua excessiva concentração em posses materiais era a desgraça de sua existência. Mesmo durante a época de tosquia das ovelhas ou colheita, um período de hospitalidade comum e festividade, Nabal não demonstrou nenhuma generosidade. Em contraste ao marido, Abigail era generosa e amada por todos. A Bíblia fala bem de Abigail, igualando sua beleza à de apenas 2 outras mulheres, Raquel e Esther. Pode-se perguntar como um homem como Nabal poderia ter conquistado o coração de uma mulher notável como Abigail. Não muito longe de onde Nabal tinha sua fazenda e cuidava de seu rebanho, Davi tinha seu acampamento com seus homens. Um dia, como narra o livro de 1 Samuel 25, versículo 4 a 9, a notícia chegou a Davi no deserto, de que Nabal estava tosqueando suas ovelhas, ou seja, colhendo sua produção. Davi enviou 10 jovens com a seguinte mensagem: vá a Carmelo, encontre Nabal e cumprimente-o em meu nome. Deseje-lhe uma vida longa e paz para ele, sua casa e todas as suas posses. Ouvi que os pastores que estavam conosco não foram prejudicados e nada lhes faltou enquanto estavam em Carmelo. Pergunte a seus jovens e eles confirmarão isso. Portanto, que meus jovens encontrem favor aos seus olhos e sejam bem tratados, pois chegamos em uma ocasião festiva. Por favor, compartilhe com seus servos o que você tem à mão. Davi e seus homens têm protegido voluntariamente os trabalhadores de Nabal e seu rebanho. Eles pensaram que Nabal mostraria pelo menos apreço por seu serviço de boa vontade. Este pedido de Davi não foi uma forma de extorsão ou uma tentativa de chantagem, como pode parecer aos ouvidos modernos. Em vez disso, foi um pedido de compensação justa pelos valiosos serviços que Davi havia prestado, protegendo o rebanho de Nabal quando ele estava vulnerável a ataques dos filisteus. Vale notar que Nabal estava no processo de tosquiar suas ovelhas, indicando que Davi havia escolhido o momento apropriado para solicitar pagamento por seus serviços. Davi havia protegido os pastores e rebanhos de Nabal por um período considerável, mas não esperava receber pagamento até que Nabal tivesse lucro na colheita. Davi apresentou uma oferta a Nabal. Ele não impôs uma contribuição específica, nem estabeleceu um preço, deixando isso a critério da generosidade de Nabal. No entanto, Nabal respondeu de forma desrespeitosa, questionando a identidade de Davi e o dispensando como insignificante. Ele disse, como citado aqui:
Quem é Davi, o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que se rebelam contra seus mestres. Por que devo dar meus mantimentos a homens desconhecidos? Era claro que Nabal estava bem ciente da reputação de Davi em todo Israel, tornando seu insulto um ato deliberado. Nabal, totalmente ciente da identidade de Davi, escolheu não reconhecê-lo. A escolha de palavras de Nabal refletiu um sentimento comum na sociedade atual. Quando as pessoas perguntam quem ele pensa que é, Nabal continuou a menosprezar Davi, acusando-o falsamente de ser um servo desobediente. A avareza e a falta de empatia de Nabal estavam claramente em exibição. Quando os homens de Davi retornaram de Nabal e transmitiram sua mensagem insultuosa, Davi ficou furioso. Davi instruiu seus homens a pegar suas espadas e se preparar para a batalha. Ele mesmo se armou, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele para confrontar Nabal. Ele estava pronto para uma luta. No entanto, esse não foi um momento brilhante para Davi. Sua resposta não estava alinhada com a maneira como o Senhor gostaria que ele lidasse com insultos ou até mesmo com um ataque. Deus nos chama para suportar insultos com amor e bondade, respondendo ao mal com o bem. Andar no terreno elevado do amor e da bondade é o que se espera. Cerca de 400 homens acompanharam Davi. Sua intenção era eliminar Nabal. No entanto, um dos servos de Nabal ouviu falar do desastre iminente e se aproximou de Abigail para informá-la do que havia acontecido. O jovem alertou Abigail sobre a calamidade que estava planejada contra seu mestre. Era evidente para os servos que Davi não toleraria um insulto desses sem lutar. Eles apelaram urgentemente para que Abigail tomasse medidas, não apenas por eles, mas também pela casa deles. Eles descreveram Nabal como um patife, enfatizando a futilidade de se envolver em uma conversa razoável com ele. Isso explica por que eles não hesitaram em fazer um apelo urgente a Abigail, percebendo que era uma questão de vida ou morte. Abigail agiu rapidamente, demonstrando sua sabedoria e julgamento. Ela reconheceu a urgência da situação e não perdeu tempo em fazer preparativos. Ela juntou 200 pães, 2 recipientes de vinho, 5 ovelhas já preparadas para assar, 5 medidas de grãos torrados, 100 cachos de uvas passas e 200 bolos de figo. Após carregar os itens em jumentos, ela instruiu seus servos a ir à sua frente, garantindo que ela os seguiria. Vale ressaltar que ela não revelou suas ações a seu marido, pois sabia que não teria conseguido convencê-lo. Quando Abigail estava indo para entregar sua oferta, no entanto, ela inesperadamente encontrou Davi e seus homens, que aparentemente estavam indo atacar seu marido. Ao avistar Davi, Abigail apressou-se a descer de seu jumento e prostrou-se diante dele, ajoelhando-se com o rosto no chão, demonstrando profundo respeito. Com humildade, ela se dirigiu a ele, reconhecendo seu papel no assunto e pedindo sua atenção para ouvir suas palavras. Ela suplicou a Davi para não dar ouvidos a Nabal, enfatizando que o nome de Nabal refletia com precisão sua natureza tola. Ela explicou que não tinha visto jovens enviados por Davi e pediu que ele não buscasse vingança com as próprias mãos, mas deixasse que a justiça divina prevalecesse na vida de seus inimigos e daqueles que procuravam prejudicá-lo. Apresentando os presentes que havia trazido, Abigail solicitou que eles fossem dados aos homens que acompanhavam Davi. Ela buscou o perdão por qualquer transgressão e assegurou a Davi que o Senhor estabeleceria para ele uma casa segura e duradoura. Reconhecendo seu papel como guerreiro que lutava nas batalhas do Senhor, Abigail lembrou a Davi da promessa de Deus e o encorajou a permanecer firme nessa promessa. Davi, reconhecendo a verdade em suas palavras, abençoou o Senhor por tê-la enviado e elogiou sua discrição e sabedoria. Ele reconheceu que ela o havia impedido de derramar sangue e buscar vingança com suas próprias mãos. Através de seu apelo rápido, Abigail interrompeu a descida de Davi para o pecado. O apelo de Abigail
não apenas foi convincente, mas também prático. Ela prontamente resolveu a dívida que Davi tinha com ela, garantindo que ele recebesse o que lhe era de direito. Quando Abigail voltou para casa, Nabal estava em um grande banquete e completamente bêbado. Ela sabiamente optou por adiar a entrega de sua mensagem até amanhã, quando Nabal estivesse sóbrio. Quando finalmente informou a ele sobre a situação, seu coração se encheu de raiva e ele foi instantaneamente atingido por uma paralisia. Pouco tempo depois, ele morreu. Ninguém está além do alcance da justiça de Deus e quando chega a hora marcada, ele executa seu julgamento. Quando as notícias chegaram a Davi sobre a morte de Nabal, ele louvou o Senhor por tê-lo vingado e poupado de buscar vingança. Em resposta, Davi enviou uma mensagem a Abigail, expressando seu desejo de torná-la sua esposa. Quando os servos de Davi se aproximaram de Abigail em Carmelo com a proposta, ela se curvou humildemente com o rosto no chão e respondeu que estava pronta para servi-los, mesmo como uma humilde serva, e lavou os pés dos servos de Davi. Pouco depois, ela se tornou a esposa de Davi. Obrigado por assistir. Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. Deixe nos comentários o que achou do vídeo. Deus abençoe você.